A dimensionalidade upa o tier ou a potência de ataque de um personagem. Muitos acham e afirmam que um personagem que mora em uma dimensão superior como 4D seria universal. Um 5D, raio multiversal e por aí vai. Porém, viver em uma dimensão sem poder afetar a mesma não upa o tier e nem mesmo a potência de ataque de um personagem. Pois, a dimensão muda apenas a forma em que a massa é distribuída tendo um ângulo novo de um determinado objeto ou corpo. Mas a quantidade de massa em si ainda é a mesma. Para simplificar, basicamente um objeto de 5 kg na nossa dimensão ainda teria o mesmo peso em outras dimensões superiores e inferiores. Pois, se nós observarmos as fórmulas matemáticas como força, trabalho ou energia cinética, veremos que a massa é independente da dimensão, pois ela não é uma variável em uma fórmula de matemática para se descobrir a massa de um determinado corpo ou objeto. Um bom exemplo disso seria a própria explicação da definição de trabalho na física. O trabalho é calculado com base na distância percorrida pelo corpo, mas apenas na direção da força que realiza o trabalho. E o caminho é tratado como sendo um objeto unidimensional independentemente do espaço em que a ação está acontecendo, levando em conta uma única variável. Com isso, para resumir, viver em uma dimensão superior não altera o nível de poder de um personagem. O que realmente upa são os feitos dos mesmos. Vamos criar outro exemplo. Imagine dois personagens, um deles mora na terceira dimensão, mas ele é universal. Já o outro mora na quarta dimensão, porém ele é nível planetário. Se o personagem da terceira dimensão tivesse um Axe 4D como manipulação do espaço-tempo, ele conseguiria derrotar o ser da quarta dimensão, mas caso ele não tenha, não será capaz de interagir com o personagem 4D. Ou seja, o ser da quarta dimensão venceria pela falta de interação e não pela sua força física. Porém, mesmo não upando a potência de ataque e nem o tier, um personagem com uma dimensão superior possui sim suas propriedades. Por exemplo, um ser humano da quarta dimensão poderia negar a durabilidade de um ser humano da terceira dimensão, pois ele tem as propriedades que uma dimensão superior fornece. Assim como nós, que vivemos na terceira dimensão, podemos negar a durabilidade de um ser da segunda dimensão, como rasgar um papel por exemplo. Mas em contraponto, sempre existem aqueles personagens que mesmo recebendo um ataque que vem de uma dimensão superior, ainda conseguem defender sem dificuldades. Assim como a Terakumari e o Saitama, que já resistiram a ataques de uma lâmina da quarta dimensão. E nesse caso, esses tipos de feitos não podem escalar o tier nem se convia na dimensão, porém isso deixaria eles imunes aos privilégios de um ser quadridimensional. Ou seja, eles teriam resistência à negação de durabilidade.